Oi, gente, eu sou a Ingrid Ramanushi e você está no canal Recriar com Arte. E olha que massa linda eu vou ensinar para vocês hoje, gente. É uma massa cerâmica que não precisa ir no forno e ela imita muito bem aquela massa importada que nós usamos para fazer pingentes, pendentes, enfim, todo tipo de artesanato. E olha só, gente, que massa maravilhosa. É muito fácil de fazer e os materiais são muito fáceis. E olha só o resultado, gente. Olha aqui essa peça super resistente, olha, super durinha e dá pra gente fazer muita coisa. Eu vou ensinar na próxima aula a fazer lindos pendentes usando essa massa e olha que lindo que ficou. Então a aula de hoje tem o objetivo de ensinar a fazer essa massa maravilhosa que vocês poderão usar nos mais diversos artesanatos. Então, se você está gostando da minha dica de hoje, dessa massa caseira incrível, já vai me dando aquele like, compartilha esse vídeo com todo mundo e também se inscreve no canal. Então, bora lá aprender, gente? Até já! Bem, e para fazer essa cerâmica sem forno, vocês vão ver que é muito fácil e com materiais também muito fáceis de encontrar. Primeiramente, nós vamos adicionar 2 colheres de sopa de cola branca, tá? Tô usando essa aqui, uma cola extra forte, mas pode ser qualquer cola branca, desde que seja uma cola branca de boa qualidade, tá? Então, vamos aqui colocar 2 colheres de sopa. E sempre lembrando, né, gente? Minhas receitas sempre são feitas com proporção. Então, se você quiser fazer um pouco mais, no lugar da colher, você pode utilizar um copinho ou o que for, né, para poder aumentar aqui a sua receita, tá? Então, olha, 2 colheres de sopa de cola branca. E agora, para ajudar na conservação, nós vamos usar vinagre. Aqui eu coloquei vinagre de álcool, né? Que ele é incolor, eu prefiro porque não interfere na coloração aqui da massa, tá? Então, o vinagre, olha, eu vou colocar meia colher dessa colher aqui de chá, tá? Meia colher de vinagre. E também vou colocar óleo mineral. Aí pode ser esse aqui, o óleo mineral puro, pode ser óleo de bebê, né? O importante é colocar algo que vá deixar a massa um pouco mais maleável. E o óleo mineral, nós colocaremos 1 colher de chá de óleo mineral. Pronto. E agora eu misturo um pouco. É bastante importante essa parte aqui, ela já ficar bem homogênea. E agora, para formar a nossa massa, eu vou usar o carbonato de cálcio, gente, olha. O carbonato de cálcio que eu tô usando é esse aqui, eu comprei na internet. Quem é da América Latina costuma achar como tiza em polvo, tá? Aí vocês procurem no país de vocês por esse nome, mas é o carbonato de cálcio. Como eu já falei para vocês, é bem fácil de encontrar. Esse aqui eu comprei no Mercado Livre, na internet, mas vocês encontram em lojas de produtos de limpeza, de produto alimentício, enfim. É bem fácil de encontrar e é bem barato. Se você não tiver o carbonato de cálcio, você pode substituir, olha só, pelo talco de bebê. Talco de bebê também serve, você vai colocar a mesma quantidade do carbonato ou do talco de bebê. Só não usem, gente, como eu sempre recomendo, em nenhuma receita onde vai o carbonato ou talco, esse talco aqui, que é talco para os pés, tá? Porque esse talco aqui tem muita mistura e ele não serve para fazer nenhuma receita de tinta, de massa, tá bom? Usem o talco de bebê, que é um talco mais puro, né? Ou então o carbonato de cálcio, que fica mais barato você comprar, né, o carbonato e utilizar nas suas receitas, tá? Então, vou começar colocando aqui 2 colheres do carbonato de cálcio. E vou misturar bem. Vou usar esse garfo aqui para misturar e já começar a agregar, né, todos os materiais aqui. Aí, gente, a quantidade de carbonato de cálcio que eu vou colocar aqui depende muito da qualidade da cola que você está usando, se é uma cola que tem mais água, menos água, né? Aí você vai dosar, tá? O importante é dar o ponto da massa que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Olha. A massa ainda tá um pouco úmida, né? Se eu pegar aqui, ó, ela vai grudar ainda na minha mão. Então, vou colocar mais 1 colher do carbonato. E vou continuar misturando.
Eu acredito que agora já foi o suficiente e eu já posso começar, né, a misturar essa massa com a mão. Aí sempre coloca um pouquinho do óleo na mão, que fica melhor para você trabalhar com a massa. Olha, vou derramar aqui na bancada e começar a amassar essa massa. Essa massa, gente, ela fica super resistente, ela não estraga, ela é realmente fantástica. Vocês vão ver que após a secagem fica uma massa muito boa. Aí o importante agora, né, gente, é você amassar bem, para que ela fique bem lisa, né, e todos os materiais fiquem bem agregados. Aí, se por acaso você sentir que ela ainda está muito úmida, aí você pode ir adicionando o carbonato de cálcio. Mas vamos ver aqui o ponto. Ó. E olha só, gente, que massa linda que ficou, olha. Tá vendo? Olha, ela estica super bem, ficou bem lisinha. Ela parece aquela massa comprada, a massa DAS, né? Que a gente usa para cerâmica fria. E essa aqui fica bem parecida. E olha, gente, muito mais barato, né? Olha que massa linda. Olha, tá vendo? Ó, eu posso puxar, olha. Ela estica super bem. E vocês vão ver que maravilha. Agora é importante, gente, nós deixarmos, antes de utilizar essa massa, ela descansar por mais ou menos 30 minutos, tá? Então, você envolve num plástico filme e deixa descansando. Olha só, peguei aqui um pedacinho de plástico. Vou envolver toda a massa, retira todo o ar, né? Olha. Deixa assim e agora eu vou deixar descansar por 30 minutos e já volto pra gente continuar e fazer uma linda peça, tá bom? Até já! Bem, gente, após meia hora, né, vamos começar a trabalhar a nossa massa. E eu queria só dar uma recomendação para vocês. Se por acaso vocês quiserem, né, pigmentar a massa, aí vocês podem usar qualquer tipo de corante à base de água, né? Pode ser esses aqui, ó, utilizados para pigmentar tintas. Você pode usar também uma tinta acrílica, uma tinta PVA. É só você pingar aqui na massa e misturar novamente. Aí ela ficará colorida, né? Mas eu prefiro utilizar a massa branca e depois pintar minha peça. Eu acho que fica mais bonito, tá? E como a massa ficou descansando, olha, ela fica um pouco mais pegajosa, né? Aí eu vou colocar um pouquinho aqui de carbonato para me ajudar, né, a trabalhar essa massa. E sempre quando você for abrir, tá vendo aqui, ó, eu coloquei um pedacinho de plástico, né? Utiliza isso, tá? Um plástico, porque isso vai facilitar bastante. E eu vou mostrar para vocês, para a massa não ficar torta, né? E você ter uma forma bem bonita, olha só. Ela já voltou, tá vendo? E aqui, olha só, vou colocar, vou abrir assim com o dedo mesmo. E vou começar, né, a trabalhar aqui com o rolinho, tá? Aí, para abrir a massa, ou você coloca duas madeirinhas aqui ao lado, que fique mais ou menos numa altura de meio centímetro e passa um rolinho, ou você faz como eu. Esse rolinho que eu fiz, eu utilizei cano de PVC, tá vendo? E aqui, olha, eu coloquei um EVA de meio centímetro e prendi com a fita. Isso quer dizer que na hora que eu passar sobre a massa, vai ficar certinho uma altura aqui de meio centímetro. Eu gosto bastante de fazer isso, porque eu tenho a massa, né, na altura sempre igual, olha. Vou passar aqui em cima, tá vendo? Ela vai ficar certinho com o tamanho de meio centímetro. Olha só, tá vendo que bonita? E agora eu vou começar, né, a recortar essa massa para fazer as minhas peças, que eu vou ensinar vocês a fazer um lindo pendente, tá? E para recortar, gente, você pode usar vários tipos de materiais. Se você tiver, olha só, esse tipo de cortador é cortador de biscoito. É bem fácil de encontrar, né? Para cortar numa forma redonda, olha, tem vários tamanhos. Pode utilizar esses aqui de metal também. Agora, se você não tiver, Ingrid, não tenho nenhum tipo de cortador. Gente, não precisa comprar. Usa o fundo de um copo, coloca o copo aqui, olha, marca e faz da forma que você quiser, tá? Então, se quiser fazer um menor, olha só, usa uma tampinha também, marca a tampinha.
aperta bem e corta do tamanho que você desejar, tá bom, gente? Não deixa de fazer por causa de material, que dá para substituir muita coisa. No meu caso, gente, eu vou utilizar esse cortador, porque eu quero que fique desse tamanho aqui. Olha, aí eu coloco o cortador aqui sobre a massa e simplesmente aperto. Aperto bem. E agora eu vou retirar aqui o excesso, né, de massa que ficou para fora. E essa massa eu posso usar para fazer outra peça. E outra coisa que vocês podem me perguntar: ah, Ingrid, dá para guardar? Dá sim, gente, olha. Eu acabei de usar, fiz só essa peça aqui e quero guardar essa daqui para usar depois. Então, novamente, eu coloco a massa sobre o plástico filme, prendo bem, retiro todo o ar e eu vou colocar dentro de um objeto que tenha tampa, tá? Pode ser um desse de plástico, por exemplo, coloco dentro e fecho com a tampa. Aí a massa vai durar alguns dias, tá bom, gente? Não precisa colocar a massa na geladeira. Mas eu sempre recomendo, né? Faça a quantidade que você vai usar para você não perder material, porque às vezes você deixa a massa muito tempo, ela endurece, mas alguns dias ela vai aguentar, bem fechadinha assim no plástico e dentro de um local onde você possa tampar, né, e guardar. E não coloque na geladeira, tá bom, gente? Agora aqui eu vou tirar a minha forma e não vou mexer. Por isso que eu falei para vocês não colocar a massa assim sobre a mesa, colocar sobre o plástico. Porque do jeito que ela está aqui, eu vou deixar secar. Porque se eu tentar levantar a massa aqui para colocar em outro local, ela é muito sensível. Aí ela pode ficar um pouco torta, né? Pode tirar toda essa forma perfeita que ficou, né, aqui com o cortador de biscoito. Então, daqui, olha, você já coloca no local, né, onde você vai secar sua massa para não precisar ficar levantando. E agora, gente, como eu falei para vocês, eu vou fazer um pendente com essa massa. E para isso eu vou precisar dividir esse círculo em duas partes, tá? E para dividir eu vou usar uma régua. Vou passar um pouquinho aqui também na régua, ó. Vou colocar a régua bem no meio aqui e vou dividir a massa em dois pedaços. Tá vendo? Eu faço tudo sem retirar a massa aqui do plástico. E vou fazer agora os buraquinhos, né? Onde vão passar os cordões do meu pendente, tá? Aí eu tô usando aqui, olha, um pedacinho de canudo de plástico, né? É importante você cortar um pedacinho assim, eu vou mostrar por quê. Olha, aí eu faço o primeiro furo, dou uma viradinha, olha, o furo fica perfeito. E aí eu venho com um palitinho, gente, olha, e retiro aqui a massinha que ficou presa. Por isso que é importante você cortar o seu canudo assim pequenininho, porque aí dá pra você fazer isso, ó. Vou furar mais um pedaço aqui. Aí do jeito que minha massa tá aqui, eu vou deixá-la secar, tá? Então o tempo de secagem vai depender muito da temperatura ambiente, tá? Se tiver um dia mais frio, vai demorar mais. Então, como hoje tá bem quente, tá um dia bastante quente mesmo, eu vou deixar secando até amanhã, mais ou menos 24 horas. E depois das 24 horas, ela não estará totalmente seca. Então, eu vou virar, né, a massa do outro lado para que ela fique bem retinha. Mas isso eu vou mostrar para vocês amanhã, tá bom, gente? E com esse restinho que sobrou, olha, eu vou fazer uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Olha, eu vou colocar mais um plástico aqui e vou abrir esse restinho de massa. E aqui eu vou fazer, olha, esse círculo, tá? Vou retirar o excesso. Aí a massa, sempre que você parar de usar a massa, já coloca imediatamente no plástico, tá? E deixa aqui do lado. Bem, essa massa, vocês estão vendo, ela tá bem lisinha, né? Mas se você quiser colocar uma textura nela, ou você pode desenhar com a mão, né? Fazer alguma coisa, ou usar uma forminha, por exemplo, para colocar um círculo aqui no meio, é só apertar uma forminha e fazer um outro círculo. Ou então, gente, utilizar carimbo, tá? Vou passar um pouquinho aqui do carbonato para ele não colar. E você carimba aqui sobre a massa. Aí vai ficar o formato. Fica bem bonito também depois na hora que você pintar. Olha, tá vendo? Aí formou a borboleta aqui na massa. Olha como ficou bonitinho, tá? Então vou deixar essa aqui também secando, né? E depois eu vou mostrar o resultado aqui para vocês. Inclusive para quem faz bijuteria,
é uma ótima opção também, né, utilizar essa massa, tá bom, gente? Então, após a secagem, eu volto para mostrar mais ideias aqui para vocês. Até já! Bem, gente, já estamos aqui com as peças. Vocês viram que eu fiz mais algumas, né, para aproveitar toda a massa. E 18 horas depois, olha só, ela já tá bem seca aqui em cima, tá? Você já pode pôr o dedo, ela já tá firme, mas não está totalmente seca, né? Então, o que nós devemos fazer? Agora, nós devemos, olha, virar as peças, tá? Você vira uma por uma, olha. Tá vendo? Retira aqui do plástico e vira, para que ela possa secar bem dos dois lados. Isso é bastante importante e também diminui, né, o tempo de secagem. Pronto. E agora que eu já virei todas as peças do lado de cá, né, o lado de trás, ele ainda tá um pouquinho úmido, né? Então, eu vou deixar agora mais um dia secando. Em média, gente, são 2 dias para secar. Como eu falei para vocês, depende muito da temperatura ambiente. Mas num dia quente assim, a média é essa. São 2 dias secando, dias mais frios, talvez 3 dias. Tá bom? Então, agora eu vou deixar secar tudo e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês o acabamento final, como as peças ficaram. E vocês vão ver que massa resistente e ótima para fazer artesanato. Tá bom? Até já, gente. Bem, gente, agora que as peças já estão bem secas, olha só. Olha, fica super resistente, né? Fica como aquela cerâmica que a gente compra da Das, né? Fica realmente excelente. Então, vocês viram, ó, que ficou essa rebarba aqui. Então, para retirar, gente, é só passar a lixa. Eu tô usando aqui uma lixa 180. Você passa aqui na lateral, olha, e vai alinhando, né? E deixando bem certinho aqui alguma rebarba que ficou na peça. Muito fácil. E olha só, gente, como ficou super lisinha e super linda, né? Aqui a nossa peça. Essa aqui é aquela da borboleta, vou fazer a mesma coisa. Vou passar aqui na lateral. E olha só também, gente, que linda que ficou, né? Aí você vai ajustando até ficar bem lisinha, né? E bem bonita do jeito que você quer a sua peça. Mas o importante é o que vocês estão vendo, olha, uma massa, olha, super resistente, né? E muito bonita, ficou um resultado bem lisinho, né? E na aula da semana que vem, gente, olha só o que eu vou ensinar para vocês. Eu vou ensinar a fazer esses pendentes, né, belíssimos, utilizando aqui a nossa cerâmica sem forno. E vocês vão ver que trabalhos lindos nós poderemos fazer utilizando essa massa, tá? Então, aguardem para a próxima semana. Essa aula hoje foi só mesmo para ensinar vocês a fazer a massa e mostrar, né, a durabilidade e principalmente, né, como essa massa é boa de trabalhar e a resistência dela, né, após a secagem, que ela fica bem durinha e bem bonita, tá bom? Então, na próxima semana, vamos aprender a fazer esses pendentes e muito mais, e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, se vocês gostaram de mais essa receita caseira, não se esquece, gente, me dá aquele like, compartilha esse vídeo com todo mundo e também se inscreve no canal, tá bom? Então, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, gente!